Biografia de George Miller, capítulo 2. Uma vida de festas. George Miller ficou um pouco preocupado. Já fazia 1h30 que ouvia a pregação do reitor da Universidade de Halle sobre o significado de ser um estudante de teologia e, francamente, parecia bastante sombrio. Para ser chamado como pastor de uma igreja boa e que pagasse bem, o estudante precisa ter notas excelentes, especialmente em teologia, e também manter uma conduta excelente. Um aluno que não mostra o decoro apropriado, o reitor falava, suas sobrancelhas unidas em uma carranca permanente, acabará em uma pequena igreja rural com uma renda escassa e sem o círculo social apropriado. A menção da renda escassa foi o que mais assustou George. Por mais que ele e seu pai brigassem, Johann Miller sempre lhe dera uma boa mesada. Claro, isso terminaria quando se formasse e fosse responsável pelos seus próprios sustentos financeiros. Por isso ele precisava de uma igreja boa e que pagasse bem empregando-o. George se mexeu em seu assento. O colete novo lhe irritava terrivelmente. Com o reitor ainda divagando, ele pensou nas mudanças exteriores que precisaria fazer para que as pessoas cressem nele como um bom candidato para ser um pastor luterano. Primeiro, precisaria comprar uma Bíblia. Trouxera consigo mais de 300 livros, provavelmente mais livros que qualquer outro aluno na universidade, mas não dispunha de uma Bíblia. Precisaria também frequentar a igreja pelo menos uma vez a cada quinzena. Suspirou profundamente, mas não havia escolha. Que congregação, afinal, pediria a uma pessoa para ser seu pastor que ia à igreja não mais do que 3 vezes por ano? Finalmente o reitor terminou o discurso e todos se levantaram para cantar o último hino. Quando George emergiu da frieza sombria da capela de pedra para a luz radiante da primavera, disse a si mesmo que talvez precisasse crescer um pouco. Festas e jogos de cartas exigiam muito tempo e dinheiro. Já era hora de parar de se entregar a essas coisas e se lançar com mais seriedade aos estudos, especialmente se quisesse terminar em uma boa igreja que lhe pagasse um salário não tão escasso. Com esses pensamentos em mente, George foi para o quarto desfazer as malas. As boas intenções de George duraram quase 2 semanas, até o momento em que um novo colega convidou-o para a Mesa Verde, a taverna mais selvagem de Halle. George soltou o livro e olhou para Gunther. Ele não bebera um gole de cerveja, nem ouvira uma boa história, ou jogara uma rodada de carta desde a chegada à universidade. Sim, ele cumpria todas as suas tarefas, mas o que adiantaria tanto trabalho sem um pouquinho de diversão? Você está certo, disse George, fechando o livro. Até mesmo o estudante de teologia precisa viver um pouco. Pegou o casaco e seguiu o amigo na agradável noite de abril. Só quando George estava respirando o ar esfumaçado, piscando para as garçonetes e jogando rodada após rodada de cartas, percebeu que falta sentira de tudo aquilo. Eis a vida certa para ele. Enquanto sorvia a cerveja, prometeu a si mesmo que, mesmo festejando as noites, continuaria a manter boas notas durante o dia. Mais tarde, quando estivesse mais perto de se formar, ele se preocuparia em ser um candidato mais adequado para pastor. Afinal, ele dispunha muito tempo para melhorar. Contava apenas 19 anos de idade. A reputação de George logo se espalhou. Todos em Halle ouviram falar do estudante de teologia inteligente que podia beber 10 litros de cerveja de uma única vez. Contar as histórias mais escandalosas, incluindo uma sobre ser jogador na prisão e que estava sempre pronto a apostar. George se tornou tão popular que se viu curtindo Halle mais do que o imaginado, exceto por uma coisa, o antigo problema das dívidas.
Ele perdera alguns jogos de cartas e pagara algumas rodadas de bebidas. E agora devia dinheiro de novo. Empenhou o relógio dado pelo pai como presente de confirmação 5 anos antes, depois suas toalhas, lençóis e algumas roupas. Pretendia recuperar tudo de volta assim que tivesse uma grande vitória nas cartas. No entanto, as cartas não cooperaram com Jorge. Ele começou a pedir dinheiro emprestado como fizera outras vezes. Uma tarde, enquanto Jorge caminhava ao longo do rio Sale, sentindo-se um pouco deprimido por estar endividado de novo, decidiu que realmente tinha que fazer algo a respeito de sua vida. Mas o quê? Era tão difícil tentar mudar, especialmente quando a taverna era o lugar mais divertido de toda a cidade. E um jovem tinha direito a uma pequena diversão. Antes que percebesse, virara a esquina e entrara pela porta da taverna de novo. Ei, vem aqui, George Mille! Ele ouviu Gunther gritar acima do burburinho da sala. Se há uma pessoa que pode animar qualquer festa, é meu amigo George. George sorriu, comprou uma cerveja e se dirigiu à mesa. Gunther continuou a apresentação. Este é Herr George Mille, o único estudante de teologia que conheço que passou um Natal na prisão. Vamos, George, algumas pessoas novas aqui esta noite. Conte-nos a história. Com grande entusiasmo, George deu início à história. Descreveu a forma como enganou o primeiro gerente e o olhar no rosto do policial quando o agarrou. Tudo parecia tão engraçado agora e George divertiu-se revivendo e aumentando a história cada vez que a contava. Enquanto falava, olhava para a multidão que o escutava. Gunther estava certo. Havia alguns rostos nunca vistos antes. No bar esfumaçado, um homem sentado na extremidade oposta da mesa parecia vagamente familiar. Grande história. Gunther riu, dando um tapa caloroso nas costas de George ao terminar a história. Eu vou pegar outra cerveja, e então eu quero que você conte a história sobre quando você invadiu a casa de penhores e recuperou suas malas. Sim, me dê uma bebida. E eu lhe conto outra história. Concordou George, feliz em consistir no centro das atenções. Quando o grupo ao redor da mesa riu entre eles, George notou que o homem na outra ponta da mesa se levantava e caminhava em sua direção. Sim, ele franziu a testa. Eu já o vi antes, mas onde? Beta é o meu nome, disse o homem, estendendo a mão para sacudir a de George. Suponho que você não se lembre de mim, embora eu me lembre bem de você. George forçou a memória. Beta. Então se lembrou. Ah, Beta, quão bom ver você. Claro, lembro-me da escola clássica. Você era o único que sempre carregava a Bíblia e ia às reuniões de oração. Beta ficou vermelho. Sim, ele balbuciou. Mas decidi viver um pouco, agora que estou em Halle. Podemos ser amigos? George não tinha certeza de que fosse uma boa ideia. Por um lado, sentiu uma estranha onda de esperança ao ver o religioso Beta de novo. Por apenas um segundo, pensou que Beta poderia ajudá-lo a sair da bagunça em que estava envolvido. Por outro lado, a última coisa que ele queria era ser visto como um beato religioso. No entanto, de acordo com o que Beta disse, parecia que ele estava querendo mudar a situação. Vejamos o que acontece. George falou sem se comprometer, ao mesmo tempo em que se movia para abrir espaço para Gunther se sentar. A noite terminou como tantas outras, com George ajudando alguns amigos muito bêbados a encontrar o caminho de volta para o quarto. Entretanto, enquanto ele procedia assim naquela noite, Beta seguiu atrás dele, tagarelando sobre o período na universidade. Ele está muito ansioso para reatar a amizade. George pensou enquanto firmava o Gunther cambaleante a seu lado. Acho que não há nenhum problema em ele nos acompanhar. O semestre estava quase acabando e as férias de verão estavam para começar. George ponderou a questão do que fazer por eles. Voltar para visitar o pai parecia má ideia, e ele já estava ficando cansado de Halle.
Ele precisava de um pouco de ar fresco e da mudança de cenário. Precisava fazer uma viagem à Suíça. Suíça? Disse Beta com incredulidade. Como podemos nos dar ao luxo de ir à Suíça? George sorriu. Você se preocupa demais. Ele repreendeu o amigo. Confie em mim. Tenho um plano. Eu sempre tenho. Assim que nossas provas terminarem, não precisaremos dos nossos livros até o próximo ano, certo? Beta concordou com a cabeça. Bem, em vez de deixá-los jogados no quarto, vamos penhorá-los e usar o dinheiro para a viagem. Quando voltarmos, poderemos usar a primeira parcela do dinheiro do subsídio para recuperá-los. Agora, isso não parece um plano perfeito? Bem, a voz de Beta sumiu. Acho que poderia funcionar, desde que soubéssemos com certeza que poderíamos recuperar os livros. Claro que podemos, confia em mim, respondeu George como se o assunto já estivesse resolvido. E os passaportes? Sou menor de idade, você também. Nossos pais terão de assinar para nós. Você é honesto demais para o seu bem, Beta. George riu. Você me disse que estava deixando toda essa coisa religiosa para trás. Às vezes só é preciso se tornar um pouco criativo. Como? Perguntou Beta. George respirou fundo e perguntou: quantos papéis você tem com a assinatura do seu pai? Talvez 2 ou 3, respondeu Beta, parecendo intrigado. E quão difícil é praticar até que você possa escrever a assinatura do seu pai exatamente como ele faz? Um sorriso grande iluminou o rosto de Beta. Ele estava começando a entender. Você quer dizer forjar a assinatura do meu pai? Perguntou. George assentiu e respondeu. Não me diga que você nunca pensou em fazer isso antes. Bem, Que boa ideia! Beta gaguejou. Então, parecendo mais confiante, acrescentou. Tenho certeza de que não será difícil fazer. E não foi. Em 28 de agosto de 1825, 5 rapazes partiram de Halle para a Suíça. Cada um deles exibia um passaporte prussiano novo no bolso do casaco, e 4 deles entregaram a George uma bolsa com moedas de ouro. George se oferecera para cuidar de todas as suas despesas na viagem. Os homens se divertiram muito. Viajaram de coach através de Frankfurt e Zurigue, diretamente para o coração da Suíça. Dormiram em campos abertos, subiram altas montanhas, nadaram em lagos glaciais e divertiram os moradores locais nas tavernas das vilas que frequentavam ao longo do caminho. Depois de um mês, o clima começou a esfriar e era hora de começar a viagem de volta para Halle para o semestre de outono. Ao viajarem pela Bavária em direção ao sul da Prússia, todos parabenizaram George e Beta pela maravilhosa ideia. Não importando o quanto todos os outros se divertiram, George tinha certeza de que ele era o que mais gostara da viagem. Isso por ter pagado apenas a metade do valor que os outros companheiros pagaram. Surrupiar várias vezes ao longo do caminho algumas das moedas da bolsa combinada era uma das vantagens de ficar encarregado do dinheiro, George pensou. Além disso, se seus amigos eram muito estúpidos para fazer perguntas sobre o quanto as coisas custavam, eles mereciam ser enganados. Quando chegaram de volta a Halle, George era o único com dinheiro suficiente para recuperar os livros da casa de penhores de imediato. Sim, ele sorriu para si mesmo enquanto caminhava de volta ao quarto com os livros. Foi uma viagem ótima e também lucrativa. Ele se perguntou aonde eles iriam no próximo ano. Em novembro, a vida voltou à rotina para George. Ele estudava muito durante o dia e festejava e jogava à noite. Durante a tarde de 20 de novembro, enquanto George estudava em seu quarto, Beta passou para visitá-lo. Que tal uma caminhada? Perguntou. Parou de nevar e os caminhos estão limpos. George levantou os olhos do livro-texto em inglês. Caminhar parecia uma boa ideia. Ela poderia ajudar a refrescar a mente. Beta esperou com paciência enquanto George terminava de ler a página em que estava e depois vestiu o sobretudo. Os dois saíram e começaram a caminhar em direção ao rio.
Eu me pergunto se Otton estará na taverna essa noite. Ele conta uma ótima história sobre seus dias no exército, não é verdade? Disse George Millian enquanto caminhava lado a lado. Beta assentiu. Sim, ele conta, mas não irei hoje à noite. Tenho outra coisa para fazer. Outra coisa? Zombou George. Algo mais importante do que uma bebida com os amigos? O que poderia ser? Beta desviou o olhar e disse: Eu encontrei outro velho amigo. George perguntou: Alguém que eu conheço? É Rir Kaiser. Não acho que você conheça, respondeu Beta. Bem, como você conheceu Rir Kaiser? Beta começou a mexer nas franjas do cachecol. Bem, Ele começou e parou. Então deixou escapar. Vou a um estudo bíblico. E ele vai dirigir o culto. Um estudo bíblico? George riu em voz alta. Beta, eu pensei que você tivesse deixado tudo isso para trás quando me encontrou. Eu só queria me divertir. Jamais afirmei abandonar tudo completamente. Beta falou em voz baixa. Bem, você se tornou religioso outra vez, certo? O que faz nas reuniões? Nada que pudesse lhe interessar, respondeu Beta. Cantamos e oramos, e Rir Kaiser lê um sermão. Na verdade, não é tão ruim assim. Acho até que você gostaria dele se o conhecesse. Uma cena passou pela mente de George. Ele na taverna, contando a história mais recente e divertida sobre a noite em que fora com Beta a um estudo bíblico. Vou conhecer Rir Kaiser, disse George, virando-se para encarar o amigo. Esta noite. O rosto de Beta tornou-se tão branco quanto a neve que pisoteavam. Não, eu não quero que você vá. Quero dizer, você não precisa, disse ele tropeçando nas palavras. Tolice, Beta. Você sempre vai à taverna comigo. O mínimo que posso fazer é ir a um estudo bíblico com você, George disse zombando, curtindo o desconforto do amigo. George e Beta continuaram o resto da caminhada em silêncio. À medida que a neve estalava sob seus pés, George imaginou com o que concordara. Foi divertido ver Beta tão preocupado, mas valeria a pena gastar seu tempo com o estudo bíblico? Ele já ouvira falar a respeito. Às vezes, as pessoas até eram presas por pregarem esses sermões. Era contra a lei na Prússia pregar um sermão sem um pastor luterano registrado presente. Isso deveria garantir que só os pastores formados em universidades conseguissem pregar, impedindo a distorção da Bíblia e que camponeses e letrados tivessem ideias estranhas. Pelo menos foi o que sempre lhe disseram. No entanto, de acordo com Beta, Rir Kaiser leria o sermão. Assim as pessoas burlavam a lei. Se o sermão tivesse sido escrito por um pastor licenciado e treinado, sua leitura poderia ocorrer em qualquer reunião. Isso fez George se perguntar sobre que tipo de homem gostaria de ler o sermão de outra pessoa. E o mais importante, com o que eles estavam se metendo ao ir a um estudo bíblico ouvir o sermão de outra pessoa.